Palmeira vem com a corte imperial portuguesa e marca o fato que é uma coleção da editora que está apostando tudo na literatura brasileira. Mas, além disso, ele está apostando tanto que entrega essa coleção para Gilberto Freire, e o primeiro livro da coleção é exatamente o Raízes do Brasil, né? E essas coleções são muito interessantes porque elas mesclam autores que até então não tinham publicado com, ao contrário, grandes obras do passado. Então dá a ideia assim de que os autores novatos são da mesma qualidade que aqueles do passado, e você monta aí coleção de clássicos nacionais. As famosas interpretações do Brasil e, sobretudo, a famosa categoria Estudos Brasileiros, que vai ser uma categoria fundamental. Depois o ISEB, por exemplo, vai utilizar essa categoria, Estudos Superiores, Estudos Brasileiros. Essa categoria Estudos Brasileiros é uma categoria que vai ganhar sua hegemonia exatamente nesses momentos aí dos anos 30, 40. Bom, e o Raízes do Brasil é a obra iniciadora desse processo. Bom, ele também foi, durante esse tempo, quando ele é da Universidade do Distrito Federal, ele vai ser assistente de um dos maiores historiadores franceses da época, que era o House, que vai passar na Universidade do Distrito Federal por aí. Bom, em seguida, a saída dele, ele vai ser chefe das publicações do Instituto Nacional do Livro, depois ele passa à Biblioteca Nacional, e a partir daí também a gente vai ver que ele eu não vou detalhar tudo aqui, isso é fácil de todo mundo de ver o número de vezes ele é convidado a dar conferências e cursos no estrangeiro. Então as atividades também dele como autor e como pensador vão também ser sancionadas por essas viagens no exterior, sendo que uma delas, que é particularmente relevante, é essa de 1953-54, quando eles vão morar na Itália. Mas tem várias nos Estados Unidos, na École des Hautes Études, tem carta do Baudelaire. Bom, ele em 46 vai ser diretor do Museu Paulista e vira também professor da Escola de Sociologia e Política, e ele começa as suas publicações de expansão paulista, a Seminário Uso Brasileiro em Washington. Bom, e ele vai entrar por concurso na USP com a tese Visão do Brasil, os motivos edênicos no descobrimento e colonização do Brasil, que é de setembro de 58. Ele é vira chefe do Departamento de História, é diretor ele cria o Instituto de Estudos Brasileiros, que até hoje na USP é fundamental, né? E participa também na América do Sul, no Chile, na Venezuela, e vai fazer nova estadia nos Estados Unidos em 66, 67, e uma coisa impressionante, em 69, muitos da USP são atingidos pelo AI-5, ele não. E ele então vai para a reunião e pede demissão publicamente e pede que conste em ata que ele está pedindo demissão em solidariedade aos colegas que foram demitidos. E como se sabe, o AI-5 é fruto dos juristas da USP. Então isso também tinha um significado local muito forte. Então uma coisa que enfim, passou assim rápido, em 45 ele vai ter essa participação do manifesto, e ele vai fazer parte daquele grupo de intelectuais que é considerado da esquerda democrática, como Antônio Cândido e outros, e eles vão, na verdade, estar na base da organização do Partido Socialista do Brasil. Estou falando isso porque ele vai ter essa atitude na USP, e isso vai ser importante para a gente entender que ele é uma das assinaturas dos
fundadores do Partido dos Trabalhadores, né? Ele é um dos que vão preencher a fundação, mas isso não era uma coisa tão recente assim na sua atividade, e tanto ele quanto o Chico, quer dizer, é uma reflexão profundamente política. Eu desafio qualquer um a mostrar que as reflexões políticas dele são partidarizadas, são inteiramente submetidas a um certo cânone pré-determinado. Bom, ele tem 7 filhos, o Chico Buarque é o quarto, e ele faleceu em 1982. Bom, eu vou entrar então em Raízes do Brasil, esperando que eu tenha pegado 10 minutos. Tá. Então tá. Bom, Raízes do Brasil começa com toda uma reflexão sobre fronteira, quer dizer, não é material de primeira mão, é um livro construído a partir de leitura de literatura, e ele vai começar por um texto sobre o Brasil como fronteira da Europa, onde a afirmação logo da primeira página é muito forte: somos ainda hoje os desterrados em nossa terra. Quer dizer, a ideia de que há uma civilização construída no outro espaço que foi aplicada tal e qual, e que essa civilização ainda não permitiu captar tudo aquilo que tem nessa nova situação no ponto de chegada. Bom, ele vai fazer a oposição entre ética do trabalho e ética da aventura, mas eu vou centrar, então, para facilitar, em 2 pontos. Um deles é o seguinte: ele vai chamar a atenção, quer dizer, na primeira edição tinha 2 capítulos que eram dedicados à herança rural. E a herança rural não é uma herança rural qualquer, a herança rural da qual ele está falando é a escravidão. E aí, tanto quanto Gilberto Freire, ele vai chamar a atenção que os padrões sociais e culturais criados durante a escravidão são fundamentais nas maneiras de se comportar e de pensar da elite, vinda da elite escravocrata. Então, quando ele usa a palavra cordial, ele usa a palavra cordial no sentido etimológico da palavra cordial, ou seja, cordial vem do coração. Então são pessoas que só respeitam as próprias paixões nos seus comportamentos, e por isso mesmo tem conflitos com todos aqueles que não têm por que aceitar a paixão dos outros. Mas aí é o que ele chama a atenção: nenhum Estado moderno pode se fundar sobre o encontro de indivíduos que são servos das próprias paixões. Então, ao contrário um pouco do Gilberto Freire, que falava do Casagrande Cidade, Sobrados e Mucambos como uma continuidade de um padrão, ele vai falar, o livro todo é marcado pela ideia de ruptura. Ou seja, ou rompemos com os senhores cordiais, ou isso isso é afastado do jogo, e também aqueles setores todos dominados, que são descendentes de escravos ou descendentes de indígenas. Então esse povo entra no jogo de um Estado. Então a tentativa toda do final do livro é exatamente de especificar o que seria um Estado que abriria a questão da democracia. Mas ele é muito claro, quer dizer, sem você atacar os homens cordiais, não há democracia possível. Como era a época, além de tudo, de Vargas e tal, Cassiano Ricardo escreve toda uma resenha do livro, tentando pegar que o Sérgio Buarque falava da cordialidade como bondade, como... Bom, então,
carta do Sérgio Buarque contrastando isso, e depois isso aparece nas edições sucessivas, dele dizendo, não, você entendeu tudo errado, eu não mexi com o bom. E isso aparece, quer dizer, se a gente pega no instrumental weberiano, a gente entende perfeitamente. Quer dizer, os funcionários e os homens existindo numa dominação patrimonial, eles não podem ser personagens de um Estado racional legal. Quer dizer, são duas maneiras de estruturar espaços públicos completamente diferentes. Então, eu acho que nessa introdução aí do Sérgio Buarque, há evidentemente uma inovação das maneiras de perceber não só o que tinha acontecido historicamente no Brasil, mas qual era o desafio do presente e do futuro. Quer dizer, sem ser messiânico, porque ele também não chega e diz, olha, tem esse caminho por aqui, e se nós fizermos isso, resolvemos tudo. Ao contrário, ele é muito crítico de todo programa autoproclamado. E ele vai se ater, então, a os 4 últimos capítulos são dedicados a isso, a pensar a questão dos homens cordiais, e sobretudo o último, na primeira edição, tinha o título significativo de Nossa Revolução. Eu quero chamar a atenção que isso é 1936, ou seja, depois do levante da Associação Nacional Libertadora de 35, mas antes do levante integralista de 37, que depois do Estado Novo, né? Você tem o Estado Novo, depois você tem a tentativa dos integralistas, então, de afastar vários. E o final do livro é uma espécie de guerra de estocadas com os integralistas brasileiros. Quer dizer, se colocando claramente como, na vertente oposta dos integralistas brasileiros, ele reconhece também a existência dos comunistas. Ele vai falar várias vezes do Caio Prado Júnior como marxista, que ele respeita e tal, mas ele se coloca sempre externo à corrente marxista, né? Inclusive quando ele vai... Esse é um ponto que me parece central na própria recepção. Bom, e a outra coisa é essa, quer dizer, toda a estrutura da nossa sociedade colonial teve sua base fora dos meios urbanos. Então é uma civilização de raízes rurais. E no momento onde vai havendo a urbanização, é uma urbanização que vai se confrontar com esses padrões de sociabilidade e de pensamento que vem do mundo rural. Eu digo isso porque, sobretudo, cada vez que a gente apresenta pesquisa, sobretudo sobre transformação no mundo rural, eu quase leio assim na cabeça das pessoas, isso já era. Quer dizer, aquele negócio, isso é coisa do passado, como se o simples deslocamento do lugar de residência fosse o deslocamento de todas as formas de ser e pensar. Quer dizer, ler esses autores dos anos 30 é ótimo, porque eles estão chamando a atenção exatamente para o lado oposto a isso. Quer dizer, eles não estão querendo dizer que é uma identidade de comportamento, mas que, para se entender a força da hierarquia e os modos de existência dessa hierarquia nos meios urbanos, aí sim, ou você entende a morfologia precedente do mundo rural e sua relação com o mundo urbano, ou você não vai conseguir entender isso. Bom, ele retoma várias outras questões, como que eu não vou retomar aqui. Eu vou então passar para o filho, porque eu acho que aqui tem uma questão muito interessante, que eu vou enunciar de uma maneira mais simples, depois, que é o seguinte,
que acho que está no fato dele ser um romancista, do Chico depois tentar a via do romance. É porque, na prática, quando a gente tenta retraçar isso tudo, vê que essa atividade de tentativa de ser escritor e mesmo romancista, essa é a coisa mais inscrita na condição dele. Ele conta, inclusive, eu vou passar aqui, tem um slide aqui, se você me der aqui, tem um slide que é maravilhoso. É melhor fazer print. Hã? É melhor fazer. Aqui? É. Tem um slide que é uma entrevista dele. Bom, isso é uma indicação para continuar. Bom, isso é como depois ele vai falar. Bom, isso é o Sérgio Buarque, depois eu faço. Esse é o pai, o primeiro livro. Bom, aqui já é tirando do pai. Bom, essa é a família inteira na casa de São Paulo. Ah? Depois eu passo de novo, eu vou senão eu quero pegar um ponto aqui. Que, bom, ele chama a atenção que esse gosto pela música veio até do que ele ouvia em casa a mãe e o pai cantar, e como nos círculos de sociabilidade da família dele havia essas pessoas. Não, é um pouco antes. Não, desculpa, você passou isso, voltando mais um, é esse. E é esse sobre a transmissão literária. Esses depoimentos dele da transmissão literária, e que aparece no livro Meu Irmão Alemão, é como a casa dele é uma imensa biblioteca. Na verdade, hoje é uma das melhores bibliotecas brasileiras, que é a biblioteca que está no Unicamp. E ele diz, olha, tinha estante no banheiro, tinha estante na cozinha, tinha livro pelas janelas, e tudo. Bom, e aí no Meu Irmão Alemão ele até diz assim, alguém lá chega para ele e diz, não, compre tal livro de autor alemão. Ele diz assim, foi uma das poucas vezes onde eu tive livro novo que não passou pela mão do meu pai. Quer dizer, a ideia de que o pai encarnasse realmente essa atividade literária, e aí não é o pai encarnando a atividade literária no Brasil, não. É o pai dizendo assim, e aí, senhor Francisco, o senhor já leu Kafka? Está ali na estante. O senhor já leu Dostoiévski? Quer dizer, era o pai de uma literatura absolutamente internacional e dizendo, olha, antes de escrever a gente tem que ler muito. Então, essa questão da transmissão literária, a gente vê que ela existiu já no momento onde o Chico era um secundarista de um dos melhores colégios de São Paulo. Bom, aí o que acontece? Ele faz o vestibular de arquitetura, entra na faculdade de arquitetura, é aí que ele entra no teatro amador, que é o Tuca, e um das pessoas ali, que é depois o psicanalista Roberto Freire, vai convidá-lo para fazer a adaptação do Morte e Vida Severina para o palco, que vai ganhar até prêmio em Paris. Bom, e ele vai começar com as músicas do Morte e Vida Severina, e nesse primeiro momento, logo depois ele vai fazer o Roda Viva, e aí já vem
em cima o comando de caça dos comunistas, né, tentando destruir a Sena e tudo mais, e o confronto, então, se coloca claramente com todas as forças de reação. E a partir desse momento, é engraçado, porque isso depois as pessoas até... É impressionante como ele investiu na atividade artística, porque ele deixa de acabar o curso universitário. Né? Ele nunca acabou o curso universitário, ele foi sempre respeitadíssimo dentro da universidade, ele tem uma relação com os movimentos intelectuais estudantis muito próxima, mas ele mesmo não acabou o curso que fez, nem entrou em qualquer outro curso. Ele imbica na atividade. Bom, é aí também que começa a época dos festivais. Ele ganha o primeiro festival, ele faz parte dos concorrentes de todos os outros festivais, e a partir daí ele passa a ser considerado, quer dizer, ele tem um outro que eu usei aqui, dá para fazer? É que ele diz o que a Bossa Nova trouxe para ele de fundamental. É que permitiu pessoas para ele que não... Para frente. Agora ele passar para o Mas eu tenho essa discussão. É esse aí, que é um depoimento sobre como é que a Bossa Nova jogou no palco pessoas que não, de jeito nenhum, aceitariam ser cantor dentro da maneira como se era cantor nas épocas precedentes. Então, um conjunto de circunstâncias na qual ele se torna um líder, tanto como compositor como como cantor, e que abre para ele um espaço que até então, quer dizer, e o palco em 3 níveis, né? Como cantor, como compositor e como produtor de teatro. Bom, eu vou aí um pouco dar um pulo, quer dizer, isso é a fase que o consagra. Ele inclusive vai em determinado momento se autoexilar na Europa e depois volta, e cada vez mais isso, ele nunca perdeu essa aura toda aí. E eu acho que ele faz uma coisa que essa sim, na sociologia de Pierre Bourdieu, a gente vê que há uma coisa muito interessante, que as pessoas que têm os recursos para enfrentarem a concorrência das atividades culturais mais altas, quando elas têm a impossibilidade de fazer isso, e elas aceitam a desclassificação, que é entrar em atividades mais baixas. Isso aconteceu com o próprio Bourdieu, saindo da filosofia para a sociologia, conta isso. Eles se sentem na obrigação de reclassificar o mundo no qual eles chegaram. Então eles se colocam como inovadores, não só nas maneiras de ser artista, de ser intelectual, mas eles se colocam como uma espécie de empresários da reclassificação do mundo onde eles estão. E isso, no caso dele, a gente vê com clareza. Quer dizer, ele participa e ele monta alianças para dizer, não, isso aqui é portador de toda uma série de inovações que merecem ser consideradas. Não sou só eu, não. Aquele que ele, enfim, tem uma das músicas onde ele faz isso também, né? Vai de Jackson de Pandeiro, vai de Luiz Gonzaga, Tiro Certo, quer dizer, é um pouco assim, quer dizer, olha, isso aqui, tudo esse repertório é um repertório fantástico, e o que tem que ser consagrado é todo esse repertório. Então, essa atividade, há uma atividade propriamente aí de reclassificação do universo artístico ao qual ele chegou, e que eu acho que, sem dúvida nenhuma, seja, o Vassili até botou aqui,
mas aí também ninguém vai conhecer tanto assim, botou todas as traduções. Ah, não. Não é esse mesmo. Mas é que eu acho que talvez seja muito pequeno. Todas as traduções e retomadas das músicas do Chico Buarque dentro dos cantores e compositores franceses e tal. Quer dizer, um pouco olhar, eu acho que todo mundo pode fazer esse teste, quer dizer, nunca o Brasil teve um reconhecimento artístico em música popular como a partir desse período dos anos 60. E essa própria expressão, retomada em detalhes como música popular brasileira, não como samba, não como baião, não, mas como essa expressão, quer dizer, como teve ligada a isso aí. Bom, então, para concluir, para valer, eu queria apenas pegar, ele volta então aos romances, como se, embora essa atividade toda tenha dado muita gratificação a ele, é como se não tivesse preenchido todas as gratificações que ele esperava da vida profissional. O Sérgio até me deu uma excelente ideia, que é um artigo do Vishnik, né? É um artigo do Vishnik, que é um conto do Machado de Assis, que é um personagem que está tentando fazer música clássica e não consegue fazer, fica bravo, né? E fica ainda mais bravo quando alguém passa embaixo da janela e canta uma polca, que ele é o autor e ele é super famoso como autor de polca. Mas o diabo é que ele não quer ser autor de polca só, ele quer ser autor de polca e de música erudita. E isso me parece estar na origem do fato que só em 1991, portanto ele já está com 40, não vai fumaça, né? Ele nasce em 44, então só em 1991 ele começa então, ele tinha escrito alguns textos, mas ele começa então uma atividade regular como romancista. Bom, e na hora que nós fomos em cima desses romances, em particular no Leite Derramado, é impressionante como é composto por personagens e situações que tem tudo a ver com o imaginário e os desafios criados pelo pai. O Leite Derramado, na verdade, é um delírio de um velho centenário, membro de uma grande família, que ele vai contar que os ancestrais vieram para cá com a família imperial e tal, e até o narrador, eles são todos personagens altissimamente importantes da política e da economia no Brasil. Ganham muito dinheiro, são muito ricos, e vão todos eles ocupar esses postos e transmitem ao narrador a vontade de seguir os passos deles. Mas é isso que não vai acontecer por fruto de duas coisas. O pai acaba, porque é um galanteador, acaba sendo assassinado na sua garçonnière amando de um marido traído. Então ele tenta começar a sua vida profissional já em handicap, e ele resolve casar com a filha de um político do cliente do pai, que na verdade é mestiça. E aí é impressionante como a questão da mestiçagem da Matilde entra para se entender não só a sexualidade dos dois, como o fato de que isso vai fazer com que ela, depois que nasce uma criança, abandone o marido e a filha, e o personagem fique então inteiramente desavorado e não consiga mais se colocar sob os pés. Isso tudo, ele ao mesmo tempo é representante de uma firma francesa, que é a herança do pai, mas essa firma também vai o deslocar. E aí como é que a gente vê a decadência? Aí é uma coisa também muito interessante, que é o conhecimento do Rio de Janeiro que ele demonstra aí. Porque ele começa no relato
na raiz da serra, numa fazenda de café, do avô, que ele gostava muito e tudo mais. E depois essa família, na geração do pai também, eles vão ter um casarão em Botafogo. Né? Casarão, um tempo, Botafogo eram as embaixadas e tal. Bom, é aí que ocorrem as desgraças nesse casarão de Botafogo. Ele vai passar por um chalé em Copacabana, quando Copacabana é um areal. Bom, é aí, no chalé de Copacabana, que a mulher o deixa e que ele vai ficar cada vez pior. E a filha, então, os namorados da filha vão dar uma extorsão nele, vender o chalé de Botafogo. Eles vão passar a morar num apartamento pequeno do Grajaú, onde tataranetos, depois, que cada vez vão passando, escurece a prole, e a prole que escurece é cada vez mais ligada também, de maneira sugerida, a tráfico de drogas. E aí no final vem um pastor que então se acapara desse apartamento e oferece a eles uma casa modesta no subúrbio do Rio de Janeiro. E quando eles chegam lá, é exatamente onde está o túmulo do avô. Então há um processo circular onde a gente vê todo o declínio de uma só família. Tudo isso misturando, e aí realmente numa técnica literária, misturando o delírio de uma pessoa que não controla tudo que pensa e fala, com um fio condutor que qualquer um, ao ler aquilo tudo, começa a entender que o fio condutor, esse fio condutor da decadência do universo familiar, bom, e isso é exatamente a mensagem do Raiz do Brasil, dizendo, olha, esse patriarcado rural, tudo mais, quer dizer, isso aí dominou por longo tempo, mas o mundo, quer dizer, até hoje a gente não sabe, porque estão aí os ruralistas para dizer, quer dizer, é um fim anunciado que não chega nunca, porque esse pessoal consegue sempre prolongar as condições de existência. Mas o que é mais interessante é que isso não é denunciado como uma coisa geral, mas que a gente vê no dia a dia como é que isso vai se produzindo, até você ver no final, a descrição dos modos de funcionamento de uma igreja crente, onde ele dizia, eu tenho que ouvir toda noite a minha filha contar todos os podres da minha família, em altos brados com o microfone. Bom, enfim, então, quer dizer, esse livro, eu acho que a mim me pareceu mais forte que os outros, mas, ao mesmo tempo, dava para fazer esse tipo de coisa. Quer dizer, de olhar como há correspondência dos personagens, das questões, das situações, com o imaginário criado pelo pai, pelos amigos do pai. E, ao mesmo tempo, que eu acho que aí é a tal coisa, quer dizer, entre uma literatura erudita dos anos 30, lançada a poucos exemplares, e tudo o que aconteceu no meio, com música popular brasileira, teatro e tudo mais, você tem uma ampliação dos esquemas mentais criados por esses autores, de uma forma imensa, de tal maneira que muitos vão falar apenas que eles não fazem mais nada do que simplesmente ser autênticos da cultura brasileira, como se a cultura brasileira fosse alguma coisa que existisse de todo sempre. E toda essa atividade que a gente pode reconstruir, de jeito nenhum, quer dizer, a ideia mesmo, quer dizer, basta pegar um autor como Alberto Torres, no começo do século, que está dizendo, não tem nada como a cultura brasileira, no Brasil não tem nada disso. Quer dizer, para a gente ver que exatamente trabalhando sobre essas dificuldades, ausências e como foram revertidas, que a gente chega a um outro patamar. Bom, é isso. Eu não vou... E eu acho que o tema
mais forte disso tudo é exatamente esse tema de, ao mesmo tempo, desvendar com toda clareza a hierarquia social brasileira e como ela escora-se numa hierarquia racial, que é uma hierarquia que está escorada nos modos de existência das relações masculino, feminino e com a prole, ou seja, com os modos de exercício da sexualidade no Brasil, e que a partir daí, então a gente vê que é muito a reversão desses jogos implica em muito mais movimentos que simples enunciados econômicos ou políticos. Obrigado pela paciência. É um prazer, Fran. Eu não estou coordenando essa mesa, mas enfim, eu fico muito contente de estar aqui ao seu lado hoje, né, porque a Fran sempre me recebe em Paris, todos os anos a gente tem, né, um diálogo formal e informal lá no CRBC, que é o Centro de Pesquisa, Centro de Recherche sobre o Exílio Contemporâneo, você sabe? Bom, enfim, mas tudo bem, mas não estando não ligado, eu sempre estou com ele em Paris e a gente discute temas como esses e temas relacionados também à conjuntura brasileira, né? E é um pouco sobre isso que eu quero falar, porque a reflexão, a apresentação da Fran aqui agora, junto com a reflexão que eu tinha já um pouco pensado a partir da leitura da apresentação dele, né? E o que ele também passou para mim acerca da revisão, né, da obra do Sérgio Buarque de Holanda, né? E essa passagem aí entre pai e filho, entre o pensamento do pai e do filho, a reflexão assim, principal, né, diz respeito talvez àquilo com o qual ele terminou, né, e que estava ao longo, estava transparecendo e, enfim, parecia um eixo, né, da discussão, que tem a ver com o ideário democrático, né, e a relação entre o ideário democrático no Brasil, né, e as hierarquias, né, da sociedade brasileira, né, tais como aparecem, né, no pensamento de alguns autores, né, como Gilberto Freire, o próprio Sérgio Buarque de Holanda, e algumas das temáticas que são retomadas na obra do filho, na obra musical e do pouco que eu conheço também da sua obra literária, né? Então, uma questão que eu acho que é importante, que o Afrânio repisou, né, é que essa reflexão ela se inscreve num tempo muito longo, né? Não é uma questão que você deve pensar conjunturalmente, né? A urbanização e a modernização, a industrialização, etc., né, não chega a modificar, né, os traços básicos da hierarquia social brasileira, né, quando se refere a sobrados e mucanos, né? E eu acho que aí é uma temática para a gente refletir seriamente, né, em termos da possibilidade de realmente você ter uma democracia que institucionalmente funcione no caso brasileiro, né? A Fran mencionou, anotei algumas coisinhas, mas que já estavam aqui na reflexão que eu tinha, na apresentação que eu tinha preparado, né? Ele fala, né, que, citando, né, o homem cordial, né, que ou rompemos com os senhores cordiais
ou não há democracia possível. Essa frase me marcou. Ou seja, sim, você ressaltou isso como um elemento importante, e eu acho que é o que a gente tem que realmente pensar, porque a hierarquia que a gente tem que pensar é a hierarquia que está presente, eu acho que volta com toda a força agora numa conjuntura politicamente conservadora, no caso brasileiro, que é essa dimensão da escravidão, da casa grande de um lado e da senzala de outro. Eu gostaria de lembrar nesse sentido, que muito recentemente, alguns anos atrás, uma expressão até desse ideário conservador, ou dessa ideologia conservadora da Casa Grande Senzala, que se expressa na elite brasileira, do Leblon até não sei onde, mas sobretudo no Leblon, que é o caso que eu quero trazer à tona aqui, que muito recentemente o Chico foi ameaçado, e foi agredido na saída de um restaurante no Leblon, e os jovens, era uma turma de jovens, que tentou agredi-lo na saída do restaurante, dizendo que em função do que eles possivelmente conheciam muito pouco acerca do que o Chico produziu na vida, mas apenas talvez pela uma cultura midiática de baixo nível, mas que expressa o conservadorismo presente na sociedade brasileira. Eles diziam para ele: vai para Cuba, seu qualquer coisa, vai para Cuba. É fácil você falar o que você fala quando você tem um apartamento em Paris. Não sei se vocês lembram disso. Eu recuperei exatamente o que na época me chocou, essa reação e o relato desses jovens do Leblon em relação ao Chico Buarque, sem sequer saber, imagino eu, o que de fato ele pensava, o que constitui a raiz do seu pensamento. Então, assim, voltando ao que a gente estava discutindo aqui no começo, que eu acho que foi o cerne da sua apresentação, Afran, a gente tem que pensar se de fato, qual é a possibilidade de uma democracia no plano institucional. Está bem que você já tem um Estado, que era uma herança do Estado português, patrimonialista, etc. A ideia de nação também você recupera no pensamento do Sérgio Buarque e de outros, falando sobre a formação da nação brasileira, embora eu tenda a acreditar que a existência de uma nação integrada não necessariamente significa um projeto de nação em determinados momentos da conjuntura, particularmente agora, que eu acho que se abdicou totalmente de um projeto de nação enquanto tal, com as reformas neoliberais, a desconstrução do Estado, enfim, eu não vou entrar nesse tema que é o que me move, mas de fato eu acho que é importante a gente pensar na possibilidade de uma institucionalidade democrática numa situação que prevalece de uma maneira assim assustadora ao longo do tempo. Nós vivemos na Casa Grande e Senzala, não saímos dela ao longo de não sei quantos séculos. Maldição do julgamento. Coisa. Então,
eu acho que o imaginário sobre a democracia, né, que pode ser recuperado na obra de alguns autores, né, como sendo, enfim, as práticas de convivência entre iguais, esse imaginário está longe, né, de se expressar na realidade brasileira, tendo em vista a prevalência dessas hierarquias, dessa hierarquia, sobretudo, né, assim, de uma diferença social brutal, né, de concentração de renda e de elites que são extremamente agressivas e conservadoras, como a gente está, como a gente observa ao longo da história, mas assim, que está saindo com toda a força quando solta os cães, né, quando deixa a coisa rolar como está agora no momento. E a violência, toda a questão, né, outra, que é associada a essas diferenças de hierarquismo, né? Então, eu acho que o racismo, eu acho que é a expressão mais crítica do conservadorismo e da distância social, no caso brasileiro, né? E a gente tem exemplos, né? Você já devia estar aqui, se não se sabe pelas notícias, né? São exemplos recentes, né? Que tem a ver com a defesa do porte de armas, a defesa da exclusão de ilicitude, né? A ordem para policial matar, né? O assassinato dos jovens em Paraisópolis, em São Paulo, recentemente, o assassinato, os 80 tiros dados pela PM num carro, né? O assassinato da menina que estava indo para o colégio dentro de uma van, né? Se você ver tudo isso aí, são todos negros, todos, sem escapar ninguém. Todos os jovens de Paraisópolis, você vê um por um, negros. Essa menina negra, né? Esses tiros que foram dados, esses 80 tiros, etc., que atingiram o carro, os ocupantes daquele carro negros. Então, é uma sociedade que eu acho que é marcada e assim, isso é por vezes disfarçado, né? É por vezes disfarçado sobre uma onda, sobre valores assim, supostamente liberais do ponto de vista político, né? Mas que esconde, na verdade, um conservadorismo, uma agressão, um autoritarismo que é incrível na sociedade brasileira. É impensável. É impensável. Também que em outros contextos da América Latina você tenha rupturas democráticas, como a gente vê, né? Como a gente vê uma mulher com a cara de índio, mas com o cabelo pintado de louro, dá um golpe na Bolívia, que vive a mulher tem uma cara de índia, total, mas com o cabelo todo pintado de louro, e dá um golpe na Bolívia, que é a região mais rica, etc., onde ela vive, por conta que o outro é um índio, que aliás salvou a Bolívia, né, do buraco econômico em que ela se encontrava, né? Então, isso independente dessas flutuações que existem, infelizmente, né? Em alguns casos, felizmente em outros, quando se recupera a democracia, como agora é o caso na Argentina e tal, mas no caso brasileiro, eu acho que a diferença fundamental é que as condições para se pensar a democracia, elas estão ligadas não apenas a uma questão de concentração de renda, mas fundamentalmente a Casa Grande Senzala no sentido do racismo que prevalece na nossa sociedade, né? E eu acho, quer dizer, eu não quero ser pessimista, né? Mas com as políticas neoliberais que implicam em maior exclusão social, né? Que isso tende a piorar. Um survey recente aí do Instituto Vox Populi, da Datafolha, não me lembro, até que trouxe os dados, mas não vou me reportar isso aqui agora, né? Mostra, infelizmente, né,
o surpreendente apoio a essas políticas em setores de baixa renda. Isso aqui é mais triste. Nos setores de baixa renda, você pensa que não, é só a classe média do Leblon? Não, não é a classe média do Leblon só, não. Em setores de baixa renda é surpreendente o apoio a essas políticas, né, de cunho excludente, de cunho racista, de cunho conservador, né? Eu acho que tudo isso impacta, né, no ideário que se possa ter sobre a democracia. Não importa quão benéfico, quão benevolente ele possa ser, né, na verdade, essa condição de hierarquização e, sobretudo, da herança da Casa Grande e Senzala, que prevalece ao longo do tempo, né, como você sugeriu, deu a salientar no decorrer da sua exposição, né, é um forte limitador, né, de uma democracia no sentido político da palavra, no sentido de igualdade institucional, né, igualdade dos cidadãos perante a lei, perante todos. Não funciona a lei. Não funciona, ainda mais com as distorções ainda em curso, né, que eu acho que são, não vou falar sobre isso, que é o meu tema agora, né, que eu acho que das distorções mais importantes é o desequilíbrio entre os poderes, né, e a judicialização da política com o que eu chamo de justicialismo de exceção. Não é presidencialismo de coalizão que os cientistas políticos adoram esse termo. Eu acho também, mas eu acho que o que está marcando atualmente a realidade do nosso sistema político é o justicialismo de exceção. Isso foi um termo, o Charles pode lembrar, foi um termo que eu cunhei há uns 3 anos atrás. Eu não imaginava que isso pudesse ser, se tornar uma realidade tão forte. Eu agradeço demais, foi sempre um prazer raciocinar, pensar, né, de uma maneira crítica sobre essas questões, e a sua exposição realmente deu essa enorme chance para todos nós aqui hoje. Obrigado. Bom, agradecer muito a palestra do Afrânio, e eu gostaria somente de fazer umas 2 perguntas que me parecem, como historiador, importantes para se entender a própria trajetória de Sérgio Buarque, né? Eu não sou uma especialista em Sérgio Buarque de Holanda, é verdade, mas um aspecto que eu acho muito instigante é a relação, ainda muito pouco trabalhada, de Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado, porque, ao contrário do que muita gente pensa, o Caio Prado assume uma posição de deslegitimação da pobreza, né? Ele é claramente um intelectual marxista do partido, que se posiciona no sentido de falar que o pobre não tem cultura. E nessa conjuntura é também muito interessante demarcar que os dois têm origens sociais muito próximas, os dois estão ligados a editoras, então, na verdade, eles traçam a própria produção historiográfica brasileira daqueles anos e demarcam todo o território da historiografia brasileira, seja pelos seus méritos, seja também pelas suas incompletudes. A origem de classe, tanto do Sérgio Buarque e do Caio Prado, não estou querendo ser aqui nenhuma mecanicista, mas também obscurece o conhecimento mais atento dos movimentos rurais, algo que, por exemplo, o Alberto Passos Guimarães, que era um autodidata nordestino, fala positivamente, tentando se contrapor ao Caio Prado sem criar nenhum problema com Caio Prado, já que eles estavam brigando dentro do partido, né? Então, eu acho emblemático que nessa configuração do que a gente costuma chamar da intelectualidade paulista, havia visões muito distintas sobre o que fazer com a pobreza, né? E o próprio fato do Sérgio Buarque de Holanda mais tarde dizer que o conceito que ele havia criado de homem cordial criou tanto problema que era para ele um conceito a ser enterrado, demonstra também que aquele conceito criou uma outra realidade, né? Não somente pela
pelo argumento do Cassiano Ricardo, mas também porque as pessoas, de uma forma ou de outra, principalmente a elite, se reconhece nessa acepção mais rasa do homem cordial. Então, talvez o Sérgio Buarque não tenha conseguido perceber que, ao falar do coração e falar que o coração também, no coração também tem ódio, tem a violência, né? Ele também não percebeu, talvez não tenha condições de perceber, que isso a elite tirou, ou pelo menos mascarou cada vez mais, tentando consolidar a ideia mais generosa dessa noção de cordialidade. Enquanto pensadores que estavam exatamente naquele mesmo registro e eram autodidatas, viam na prática o efeito da violência desses terratenentes. Quer dizer, enquanto Caio Prado, logo depois do golpe, escreve um livro chamado A Revolução Brasileira, onde ele diz que não existe campesinato no Brasil, o que existia era só trabalhadores rurais, tamanha, a meu ver, a miopia que ele tem para com os trabalhadores e o campesinato como tal. Por outro, eu também não encontrei nenhuma posição mais direta do Sérgio Buarque em relação à questão da reforma agrária. Enquanto você vai atrás dos intelectuais autodidatas, em geral, de origem nordestinas, e eles podem até comprar a ideia do homem cordial na acepção mais densa do Sérgio Buarque, mas, a meu ver, eles dão mais concretude a essa experiência da violência, porque estão diretamente vivenciando os resultados nefastos da mobilização camponesa das ligas camponesas e de todas as ações dos povos do campo, porque o Alberto Passo Guimarães, por exemplo, é o primeiro a falar que os povos resistem desde o século XIX. Então, ele está dizendo, os povos, a pobreza é que detém o terratenente, né? E ele paga o livro dele para ser publicado. Então, paga com o seu próprio dinheiro, enquanto Caio Prado e Sérgio Buarque de Holanda, ainda que se aproximem muito dessa percepção sobre o que seria essa invenção inventada de ser brasileiro, acho ainda que o limite da atuação dos dois, para se entender o que a gente chamaria de uma história agrária, está ligada ao lugar social onde eles estão, ou pelo menos ao fato de que, ao deterem e a criarem as grandes editoras, eles também construíram, demarcaram os rumos da historiografia nacional, né? Então, eu acho importante, se eu tivesse outra vida, eu sempre falo que eu tenho só uma, mas se eu tivesse a quinta, eu gostaria muito de atravessar a prosopografia desses intelectuais que estudaram o universo rural, tiveram propostas sobre isso e cruzá-los com a origem social desses indivíduos, um pouco lembrando o que o Bourdieu tanto nos falava. Isso de projeto. Bom, muitíssimo obrigado pelos comentários e as discussões. Realmente, bom, vou começar então pelo Renato, que lembrou que esse diálogo nosso realmente é uma questão já tem algum tempo e se prolonga com o próprio projeto que tanto ele quanto a Eli Diniz começaram sobre compreender as modalidades de mobilização e representação que os industriais têm sobre o próprio processo. Então, uma parte desses dirigentes, mas sobretudo sobre, Renato focou sobre um ponto que também me parece central. Quer dizer, foi um pouco isso mesmo. Quer dizer, essa questão da dificuldade da democracia. Quer dizer, eu acho que
quer dizer, ao contrário de uma espécie, o que eu acho, inclusive, que está na base do livro mesmo do Sérgio Buarque, e, inclusive, muito informado pelo fato, ele voltou da Alemanha no momento que o nazismo não tinha chegado lá. Mas era nítido, há vários relatos que ele viu passar grupos nazistas e tudo mais, e sentiu esse conflito como um conflito muito forte. Então, tem um texto até maravilhoso que está nele. Esse livro foi publicado, Raízes de Sérgio Buarque de Holanda, e o final tem uma parte que é do Manuel Bandeira, que é sobre... que ele vai tentar ir à Rússia, e a União Soviética, e não consegue. E ele fica ali... Mas ele publica muitas coisas que estão entre a Rússia, a Alemanha e a Polônia. Mas tem um texto final que é comentado pelo Manuel Bandeira, que eu recomendo a todo mundo ler, tem 2 ou 3 páginas só, mas é sobre o teórico alemão Carl Schmitt, e é sobre a questão do totalitarismo. E aí ele diz, bom, olha, o Carl Schmitt vai chamar a atenção para uma coisa, que a política mesmo é quando se transformam os eventos cotidianos em círculos de amigos, círculos de inimigos. Então você pode ter base religiosa, você pode ter base econômica, você pode ter várias bases, mas isso enquanto tal não necessariamente se cristalizam na política. Mas quando se cristalizam é realmente quando os grupos se observam como coisas antagônicas e são amigos e inimigos. Bom, e aí ele diz, tempos atrás, o liberalismo era tomado como forma natural de existência dos Estados do primeiro mundo. Mas, naquele momento dos anos 30, de repente isso muda e muito... Quer dizer, eu acho que esse paradoxo que o Renato está dizendo, como é que a gente consegue entender que as pessoas que estão mais desfavorecidas naquele estado de coisas podem ser aderir a esse projeto que é um projeto totalitário, né? E quer dizer, que ele não tem dúvida nenhuma de dizer, bom, isso aí vai favorecer apenas um grupo muito particular. Eu não tenho, quer dizer, eu acho que se a gente guardar essa pergunta, eu acho que é um grande ganho da discussão de hoje. Porque, na prática, eu acho que esse é o drama, de que é um drama que a gente está vivendo, e sobretudo em casos como o brasileiro, ele está vivendo ele a longo tempo. E a gente vê a dificuldade que a gente tem, não só de enfrentar o tema, mas de quando bater no tema, voltar para trás e deixar a coisa lá. Bom, aí eu vou aproveitar aqui para a Márcia, que eu, por ter entrado, inclusive, na questão da história agrária e nessa anteposição entre o Caio Prado e o Alberto Passos Guimarães, inclusive o que tinha a ver com os debates da Terceira Internacional, só um dado aqui. Quer dizer, na verdade, o Sérgio Buarque de Holanda, que eu saiba, não era de uma família que tinha disponível grande riqueza material. Pois é, isso que eu ia entrar aqui. Tem um livro maravilhoso, que é A Família Prado, onde a gente verifica que os Prado foram não só grandes fazendeiros de café, foram aqueles que promoveram a imigração de estrangeiros, foram aqueles que dominaram a política da cidade de São Paulo, foram aqueles que organizaram a valorização do café. Então, se há uma família com um certo grau de hegemonia econômica e política e tal, é a família Prado.
E uma das coisas que acontece com o Caio Prado, assim como o Monteiro Lobato, que eu acho que é, desse ponto de vista, depois a análise topográfica é fundamental. Pedro Rodrigues de Moraes fez isso um pouco com o Caio Prado, com o Monteiro Lobato, mas que é o fato que vendeu-se terra que era antiga fazenda de café para se colocar em editoras. Então, aí claramente uma reconversão de uma forma de riqueza a outra, e isso há uma mudança muito grande. Como isso, na verdade, no caso do Caio Prado, passa de um membro que era da dissidência da elite paulista do Partido Democrático, ele vai até chegar a ser aprisionado e ao sair da prisão vai para a França, e essa conversão ao marxismo tem a ver muito com a passagem dele pela França, mas o fato é que a própria brasiliense, ela adota, dentro da posição nacionalista, uma vertente mais marxista que todas as outras. E aí eu vou entrar com uma coisa que você conhece bem, que é o seguinte: para nós todos que trabalhamos no Nordeste, o Terra e Homem do Nordeste, do Manuel Corrêa de Andrade, é um livro fundamental. Ora, o Terra e Homem do Nordeste foi feito pelo Manuel Corrêa de Andrade a convite do Caio Prado, que queria justamente textos empíricos sobre a questão agrária brasileira. Quer dizer, essa ideia mesmo de entender quem estava ali, quem eram os parceiros, quem eram os pequenos proprietários, né? Quer dizer, e tem a famosa viagem que o Caio Prado faz dentro de um Fusca com o Manuel Corrêa para ir vendo aí. Então, quer dizer, aí eu acho que não é, quer dizer, e alguma coisa não é redutível apenas à condição de classe do Caio Prado, né? Quer dizer, o Caio Prado, por exemplo, também ele não se apresentou, quando se apresentou aos concursos na Faculdade de Direito, não foi aceito. Quer dizer, ele teve uma relação sempre de dentro e de fora dessas instituições intelectuais, assim como dentro do próprio Partido Comunista, né? Então, as brigas e tudo, e por isso mesmo é que eu concordaria totalmente com o finalzinho do seu comentário. Quer dizer, eu acho que a gente tem que dedicar a maior atenção possível. Se a gente não puder fazer, colocar aluno para fazer. Mas eu acho que o que não pode fazer é não tentar esmiuçar melhor como é que esses indivíduos e essas teias de relações sociais, como é que elas estavam existindo, né? Então, eu acho que a gente entenderia aí muito melhor. O Revolução Brasileira, particularmente, quer dizer, não é um livro fácil, porque tem uma coisa, quer dizer, ele está em jogo no Congresso do Partido Comunista Brasileiro logo depois do golpe de 64. Então, ele tem uma série de condicionantes aí que são importantes. Mas eu concordaria, assim, poderia botar outros, como o Nelson Werneck Sodré, que acabou de fazer um livro, e vários outros intelectuais. Aliás, eu acho que isso é um hábito muito importante, é da gente não aceitar que aqueles autores que de repente ninguém lê mais, merecem não ser lidos mesmo, né? Então, a gente não exerce atividade crítica com a nossa própria cabeça, né? A gente aceita um pouco o que o senso comum fez para esse ponto. Mas essa análise aí é fundamental. Agora, quanto à noção de cordialidade, é que eu acho que, quer dizer, eu não encontrei nenhum traço que permita dizer isso, mas eu nunca vi nada mais perto das análises do weberiano
clássico como Norbert Elias que essas análises do Sérgio Buarque, né? Porque a análise do Norbert Elias é exatamente isso. Quer dizer, a nobreza de guerreiros é uma nobreza que, como tal, ela não aceita de jeito nenhum um Estado com Constituição, com definição de instituições e tudo mais. Não é esse o jogo. Quer dizer, o processo que vai desse Estado dinástico até o Estado da Revolução Francesa implica exatamente aquilo que o Elias vai apontar. Quer dizer, que você vai deixar de ter pessoas que são escravas das próprias paixões e que vão aceitar a internalização de normas transcendentes. Quer dizer, é esse ponto que eu acho que quer dizer, ele materialmente existe nesse livro do Sérgio Buarque e claramente existe na civilização, os costumes do Elias. Eu nunca encontrei traçado nenhum que mostra que, quer dizer, é nítido que ele leu muita coisa, o Sérgio Buarque, mas talvez realmente em 1930 ainda Elias não tivesse tido proeminência, mas agora, se a gente olha, quer dizer, a maneira mesmo de se colocar dentro do ideal weberiano, isso parece muito próximo. Bom, e aí eu vou ao outro ponto, quer dizer, se os antiliberais, não foi o caso dele, também é o seguinte, quer dizer, é impressionante como o Sérgio Buarque nunca caiu no anticomunismo. Ele, desde os anos 30, o tempo todo, ele estava querendo, inclusive ir à Rússia, ele estava querendo entender o que estava se passando ali. Né? Ele, segundo Manuel Bandeira, chegou a ter momentos que ele pensava estar próximo dos comunistas, mas o fato é que ele vai delinear a posição dele como diferente da posição dos comunistas, mas ele vai atribuir ao Caio Prado essa posição, mas ele vai se colocar sempre como uma pessoa que respeita o que ele não faz com os integralistas. Os integralistas, ele realmente não se refere a nenhum autor integralista como se fossem dignos de realmente se retomar os enunciados para se pensar. Mas eu acho isso mesmo. A tentativa que eu estava fazendo é essa mesmo. Como análise prosopográfica, análise de biografias precisas, e a gente voltar a todos os traços e as situações vividas pelos indivíduos, permitem a gente conseguir entender melhor. Eu acho que aí que está, quer dizer, uma das críticas mais tolas que eu já ouvi é exatamente essa de que qualquer análise sociológica de autores é uma análise reducionista. Quando você vê os usos que foram feitos dessa análise, é como essas análises permitem um entendimento melhor dos textos, e o entendimento melhor dos textos entende melhor esses próprios autores. Então, acho que esse é o ponto, e acho também isso, né? Como atividade intelectual pode contribuir para uma atividade como essa, de refletir a sinuca de bico no qual nós estamos, se pensarmos em como chegar na situação que a gente está, para, de novo, tentar recuperar o mínimo de um caminho que a gente vê como de instauração de democracia. Agora, dos anos, quer dizer, isso que eu acho que aparece nos romances do Chico, que eu acho que isso não aparece tanto na música, mas e que é o sentimento profundo passado pelo pai, mas também pelos outros, como o legado nosso é pesado, como há um legado pesado que tem que ser enfrentado. Quer dizer, então não é fechando os olhos ou
Ó, não vamos fingir que a gente não escuta, porque isso vai sumir, porque não some. Não some. Quer dizer, a maneira, quer dizer, a incorporação dos modos de ser, bom, vou usar o termo patriarca polígamo, descendente de senhor de escravo, isso não é fichinha, não. Isso não é fichinha, não. Quer dizer, isso está nos imóveis, está no casarão, está no chalé de Copacabana, está na fazenda lá na Raiz da Serra e tal, mas isso está entregue. Quer dizer, uma das coisas bonitas do Gilberto Freire é que ele diz assim, que o objeto dele verdadeiro é a psicologia íntima dos brasileiros. Eu acho que isso está sendo levado a sério. Quer dizer, o que ele está tentando entender é o que se passa por dentro da cabeça das pessoas, os dramas que estão vivendo e tal. E que, na prática, é isso, quer dizer, para que ele chega e diz, olha, pensar em nova Constituição, pensar em instituições ideais, então isso entre nós isso é muito fácil. Agora, quais são as condições sociais de funcionamento disso tudo? E como é que se chega? Como é que vai fazer esse pessoal? Como dizia o Garrincha, né? Já combinou com o time adversário? Eu acho que é uma real, uma questão real, e eu acredito também. E nesse sentido também, a volta aos anos 30 tem uma coisa que eu acho que nos uniria tudo aí, que é também a saída de um certo economicismo, ou talvez de uma certa idealização da política. Quer dizer, que bastaria que a gente resolvesse como é que há o crescimento, que há mais bens para todo mundo, ou que certas instituições... Está aí os procuradores que não nos deixam mentir, que quando eles tiveram as franquias para o exercício profissional, que eles pediram, que eles introduziram na Constituição, assim, nós botamos todos uma corda no pescoço, e um dos problemas nossos mais sérios vai ser com o judiciário. Onde no Brasil tem instituições judiciais que não tem em outros lugares. Não tem essa de procurador e juiz atuar com esse tipo de liberdade. Quer dizer, e aí vai ter que ter um confronto mesmo, dizer, ó, peraí, vai no seu... Enfim, no Ministério Público de Fiscalidade. Pois é. Então, isso aí não vou botar nas costas do passado, não. Foi criado por um movimento no qual todo mundo fez parte. Então, quer dizer, acho que enfim, por isso mesmo, acho que vale a pena a volta sobre essas leituras, sobre essas existências e tal. E é um tal negócio, quer dizer, eu estaria também nessa de está meio amargurado com as sinucas de bico que nos colocam só aqui. Não é para qualquer um que olha daqui para a França para entender que a sinuca de bico está generalizada.